Tem um livro de 1938 que ficou 70 anos guardado em uma gaveta, porque a família do autor teve medo de publicar. E o motivo é que na capa desse livro, Napoleão Hill colocou um dos maiores tabus exposto para o mundo todo ver. E eu tô gravando esse vídeo hoje porque nos últimos meses eu tô vivendo uma rotina que eu trabalho todo santo dia, de 7 da manhã até meia-noite, e eu acabei me perdendo. Só que hoje eu tive um despertar que eu lembrei, caraca, e se aquele livro ali tá dizendo exatamente isso que eu tô vivendo agora? Então senta aí, que hoje eu vou te entregar 3 conceitos desse livro que mudaram a forma como eu enxergo o meu próprio processo. E o terceiro, eu aprendi sozinho e na dor. Antes só, deixa eu te explicar uma coisa para você entender um pouco mais do contexto desse livro. Esse livro é literalmente o Napoleão Hill entrevistando o diabo. É uma entrevista fictícia onde ele obriga o diabo a confessar todos os métodos que ele tem para poder dominar a mente das pessoas. Só que esquece a parte religiosa, não tem nada a ver com isso. O diabo ali é uma metáfora para tudo aquilo que te mantém pequeno sem você perceber. O seu medo, o hábito, a opinião dos outros, o ambiente que você frequenta. Então, se você é empresário, se você tem uma empresa e está começando agora, esse livro ele fala de você. Ele não fala de estratégia, ele fala de tudo aquilo que vem antes da estratégia acontecer, a sua cabeça. Então vamos para o primeiro conceito. Na entrevista, o diabo confessa que ele controla 98% das pessoas do mundo. E quando o Hill pergunta como, a resposta ela tem uma palavra só: deriva. Pessoa deriva não é a pessoa que pensa por si mesma, é a pessoa que aceita tudo aquilo que aparece. É aquela pessoa que pega qualquer cliente que aparece, que cobra o preço que o mercado mandou comprar. É aquela pessoa que entra sempre naquele nicho que está bombando. Você conhece uma pessoa sem dúvidas que quando uma coisa viraliza, ela é a primeira a estar lá, mas ela nunca leva nada até o final. Ela está em movimento, ela fica cansada no fim do dia, mas ela não escolheu nada, ela foi levada. O oposto disso no livro não é trabalhar mais, é o que ele chama de definição de propósito, que é você saber com clareza doentia o que você quer e para onde você está indo. Vou fazer um teste com você aqui rápido, que eu apliquei comigo mesmo. Me responde essas 3 coisas agora, mentalmente. Quanto sua empresa precisa faturar nos próximos 12 meses? Eu não quero que você pense em um número vago, quero um número exato. Nada de, só preciso crescer. Você sabe qual é o perfil de cliente que você não quer dentro da sua empresa? Se você não sabe, você está à deriva. E a terceira e última pergunta é: o que você está fazendo hoje só porque você viu outra pessoa fazendo? Você nem sabe se aquilo dá certo, mas você viu alguém fazendo. Posso ser sincero com vocês? Eu travei na terceira pergunta. E olha que eu tenho empresa há mais de 3 anos. Eu tenho minha unidade no Rio de Janeiro, em outros estados e até em outro país. E mesmo assim eu travei na terceira. Porque a deriva ela é sorrateira, ela não te derruba. Ela só te faz remar por 3 anos sem bússola e te devolve exatamente onde você começou. Só que mais velho e mais cansado. Ritmo hipnótico. Acho que esse é o conceito que eu mais gosto desse livro inteiro e talvez seja a resposta para a pergunta do título desse vídeo. A ideia ela é simples e é assustadora de certa forma. A natureza humana, ela pega qualquer padrão que você repete e torna ele permanente. Ela não pergunta se ele é bom ou ele é ruim, ela só o torna permanente. Então, se você repete todo dia que tá difícil, que ninguém tem dinheiro, que o seu nicho tá saturado, a natureza vai pegar isso e vai fixar como uma realidade da sua vida. E aí você vai começar a tomar decisões pequenas que vão confirmar aquilo. Palavra tem poder, muito mais do que a gente imagina. Mas a parte boa, ela tá exatamente nisso. E foi isso que me segurou nos últimos meses. E eu confesso que nos dias atrás eu dei uma bambeada, mas ao ler esse livro novamente, me fez cair na realidade e até mesmo foi isso que me motivou a gravar esse vídeo agora. Só que isso funciona para os dois lados. Se você repete todo dia aquela mesma disciplina, mesmo sem ver resultado, a natureza ela te devolve. Só que ela demora um pouco e ela não te avisa que está agindo. É por isso que dá aquela sensação de que nada está acontecendo. Não é que nada está acontecendo. É que a construção ela é invisível até o dia que ela deixa de ser. Vou ser bem honesto com você agora, tem dia que eu abro meu computador de manhã, trabalho o dia todo e quando chega no fim da noite que eu fecho meu computador, parece que eu não andei 1 metro para frente. Se você mede o seu progresso pela sensação do dia, você vai desistir. Porque a sensação, ela mente todo santo dia. O processo ele é chato, ele é repetitivo. Ele não é bonito como algumas pessoas pintam por aí. É por isso que a maioria desiste e quase ninguém termina. O medo da crítica. O livro, ele lista 7 medos que o diabo usa para dominar a mente das pessoas. E na minha opinião, o mais poderoso de todos eles é o medo da crítica. E hoje, esse medo ele tem endereço, que são as redes sociais. Você abre o Instagram e vê um cara da sua idade que já conquistou um resultado que você não tem. E aí você, em 3 segundos, já decide que você é lento, que você está atrasado, que você errou alguma coisa no seu caminho. Só que você já parou para prestar atenção em uma coisa? Você está comparando o seu bastidor
com o palco de outra pessoa. Você não sabe quantos anos aquele cara tá nisso. Você não sabe se o dinheiro do investimento é dele ou é do pai dele. Você não sabe se aquele cara dorme. E o principal, você não sabe quantas vezes ele quebrou até fazer aquela postagem. Ninguém posta o dia que o cliente cancelou, o dia que a folha de pagamento não fechou, aquela conversa difícil com o sócio. Ninguém posta a semana que não vendeu nada. Eu falo isso por uma verdade própria. Eu produzo conteúdo e eu escolho exatamente o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar. Se eu que faço isso, eu ainda me pego me comparando com os outros. Imagina você que só consome. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua realidade. Isso aqui não é um canal de motivação, mas a verdade tem que ser dita. Cada um tem um ponto de partida diferente, cada um tem uma realidade de vida totalmente diferente. Não, o mundo não é justo. Mas e daí, irmão? Tem como chegar? Você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando no canto enquanto vê o jogo acontecendo? E o que mais me incomodou nesse livro inteiro foi algo que eu comecei dizendo nesse vídeo, sobre as pessoas que estão à deriva. Eu apostaria que você, assim como eu, se imaginou fora desse grupo de pessoas à deriva porque você trabalha muito, porque você acorda cedo, porque você não é preguiçoso. E o livro, ele derruba exatamente essa linha de pensamento. A vítima preferida é aquele cara que trabalha 14 horas por dia sem saber para onde está indo. O cara que trabalha muito sem direção, ele tem um disfarce perfeito, ele está exausto, ele está cansado. E o cansaço todo dia convence ele que ele está progredindo. Trabalho duro, sem direção, é a deriva mais rápida que existe. Você só chega antes no lugar errado. Foi exatamente isso que eu vi em mim. Eu estava trabalhando muito, eu estava colocando um esforço de 10 para uma coisa que valia apenas 2. Mas tem uma última ideia que eu quero deixar sobre esse livro com você. O Hill fala que toda adversidade carrega dentro dela uma semente com benefício equivalente. E aí ele termina com uma parte que quase ninguém cita. A maioria das pessoas não colhem essa semente porque elas desistem antes dela germinar. O momento que você está vivendo agora, esse momento que parece que nada acontece, que você está remando e não sai do lugar, esse semente é o custo da entrada. Aquela parte que não aparece em postagem nenhuma porque ela não é postável, ela não chama atenção. Então, se você for levar uma coisa só desse vídeo, para de perguntar se está dando certo. Começa a se perguntar se você está indo para algum lugar, se você tem alguma direção definida. Esse vídeo fez o mínimo de sentido para você? Comenta aqui embaixo. Qual desses 3 medos mais te fere hoje? Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e envia para aquele amigo que precisa ver, para aquele seu amigo empresário. Até a próxima. Fui!